Estamos gravando. Gente, primeiro, obrigada por estarem aqui, pela participação de vocês. Hoje é a nossa segunda sessão aí de conteúdo, né? Da nossa semana 1. Semana passada a gente chama de semana 0, vamos dizer assim. E aí, hoje... Tá bom, Malu, fica tranquila, abram a câmera quando puderem, tá? Não se sintam, assim... É que eu gosto de ver vocês, mas fiquem tranquilos. Hoje, a gente tem aqui conosco uma participação especial, uma participação super especial, que é o Tauan. O Tauan é nosso colega aqui na Fundação, acho que vocês já conheceram ele aí na Kickoff Session e tudo mais. E o Tauan, ele é brasileiro, né, Brasil aqui e tal, mas ele trabalha na WF México, com o pessoal da WF México, e ele toca, junto com a Pilar, esse programa que a gente está fazendo aqui, lá no México. E como lá eles já tocam esse programa há um pouco mais de tempo e tudo mais, tem alguns processos que foram criados lá e a gente está colocando aqui no Brasil pela primeira vez. Então, eu pedi gentilmente para o Tauan vir fazer umas horinhas aqui no Brasil para parar de ganhar em dólar e começar... Não, continuar ganhando em dólar, né? A gente também... Enfim, nada a ver. Mas eu pedi para o Tauan vir um tempinho aqui ficar com a gente para ele apresentar um processo que é novo para mim também, e que vai ser novo para vocês, e claro, mas que eu acho que o Tauan consegue explicar de uma forma super simples, consegue mostrar para vocês de uma forma descomplicada um processo que vocês vão ter que fazer, tá? Então, assim, a gente vai ter a nossa sessão de teoria daqui a pouquinho, mas antes, agora, nos primeiros minutos, o Tauan vai apresentar para a gente aí um tal de Google Site e por que vocês vão ter que utilizar ele, tá? E aí é o seguinte, deixa eu fazer um overview primeiro. O que acontece, né? A gente está tendo aqui as nossas semanas e tudo mais, tem as semanas de conteúdo e tal. E aí, lembram que vocês vão ter 4 marcos que vocês vão ter que apresentar? Lembram disso? Né? A gente tem 9 semanas de conteúdo, 4 semanas que são semanas, assim, meio que de avaliação, onde vocês vão fazer as pitch sessions, as sessões de pitch, que vocês vão começar a apresentar os resultados que vocês estão tendo ao longo das semanas, né? Então, vocês têm essas 4 semanas de pitch session, e além de fazer o pitch, vocês vão ter que apresentar o conteúdo de alguma forma, de alguma maneira. E aí, a maneira que a gente definiu que seria útil para vocês também, de fazer essas entregas, é através do Google Site. Alguém aqui conhece o Google Site? Já usou? Já ouviu falar? Não? Acho que eu, pelo menos não. Então, hoje vocês vão conhecer, tá? Eu também não. É diferente do Google Meu Negócio? Acho que sim. Sim, é diferente. É diferente. Mas qual que é a ideia, né? Ao invés da gente falar assim para vocês, igual o trabalho de escola, né? Do tipo assim, ai, Bruno, faça um slide, apresente para mim aquele slide e tal. E aí nunca mais você vai usar esse slide, né, Bruno? Porque o slide fica ali e aí, tipo, vira só mais um slide na vida de vocês e tudo mais. Então, como a gente tem a ideia do nosso programa é ser um programa realmente útil, a gente pensou o seguinte, vamos fazer que as entregas também sejam úteis, né, Tauan? Vamos fazer com que eles não percam tempo entregando para a gente um PowerPoint que depois eles não vão nunca mais usar. Então, qual que é a ideia? As entregas que vocês vão fazer, essas 4 entregas, vocês vão fazer através do Google Site. E aí, o Tauan veio aqui hoje para explicar para vocês como utilizar o Google Site. Então, ele vai mostrar aqui para vocês, fazer um resuminho. Claro que vai depender muito de vocês se aprofundarem também, e tem muita coisa na internet, tem muito vídeo no YouTube explicando. O Tauan também preparou um manualzinho, um tutorialzinho de passo a passo, para quem quer fazer o básico ali no Google Site. E vocês, como são muito criativos e geração aí muito, né, já conectada e digital, etc., vocês vão conseguir ir aprofundando no uso do Google Site e com certeza vão ver que não tem dificuldade nenhuma, tá? Ai, Marcela, tá, entendi que a gente vai entregar no Google Site, mas o que a gente vai entregar no Google Site? Calma, que é uma coisa de cada vez. Vocês vão entregar os conteúdos que a gente tem visto durante a semana. Então, por exemplo, se na semana 1, que é a semana hoje que a gente vai estudar, né? Se a gente vai falar de MVP, então vocês vão depois criar um MVP e etc. Tá? Então, vocês vão fazer esse tipo de entrega. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês também tudo que tem em cada uma das entregas. Então, próximo do Marco 1,
eu vou mostrar para vocês, olha, gente, esse é o marco 1, vocês têm que entregar isso no marco 1, então, qual é a sua ideia, qual é a sua proposta de valor, qual é o seu business canvas, coisas desse tipo, tá? Então, a gente vai aprofundar no que vocês têm que entregar. Por enquanto, eu queria que vocês não se preocupassem com isso e focassem só em aprender a usar o Google Site para saber como usa, vocês vão usar isso para a vida, não vão usar só aqui no programa. E aí depois a gente vai aprofundando no que tem que ter dentro dessas entregas. Beleza? Podemos seguir dessa forma? Então tá. Então, por enquanto, fechou. Então, por enquanto, vamos entender o que é o Google Site, como ele, né, o que ele come, como ele sobrevive, etc. e tal. Então, Tauan, a palavra é sua e fica à vontade se quiser compartilhar a tela. E, gente, qualquer dúvida, galera, podem ir te parando, né, Tauan? Podem levantar a mãozinha. Pode, com certeza. É bem um bate-papo nosso aqui, tá? Então, gente, muito bem a Marcela disse, o Google Site ele vai além de ser só como vocês vão mostrando o progresso de vocês, mas também vai ser o primeiro passo do seu projeto, do seu empreendimento no mundo digital. E como vocês são a próxima geração, não tem como falar que a próxima geração vai ficar só no físico, né? Tem que sim mover para o digital. Então, vamos lá. Para começar esse tutorial básico, porque é uma coisa bem simples, é só uma ferramenta, vocês vão no Google e escrevem Google Site. E aqui vai estar. O primeiro link vai estar o Google Site, sign in. Aí vocês entram com a sua conta do Google, normal, deixa eu deixar acesso aqui. Vocês entram com a sua conta do Google, eu estou lá com a minha. E aí aqui vocês vão ter os templates que vocês podem escolher. Eu não gosto muito de mostrar muitos exemplos para vocês de sites agora no começo, porque basicamente aqui é onde vocês vão construir a identidade da sua empresa, o seu negócio, sabe? Deixar do jeitinho que vocês querem que ele seja. Então, não fiquem presos em templates, eu quero fazer igual a isso, igual aquilo. Façam do jeito que vocês querem se comunicar, sabe? Então, por exemplo, vocês podem criar branco ou pegar um template já pronto e mexendo nele, adequando ele com o formato que você quer. Esse, por exemplo, vamos pegar esse aqui do time. E como o Marcelo disse, a qualquer momento vocês podem me parar, pode perguntar. Estou aqui hoje para tirar a dúvida de vocês sobre essa ferramenta aqui, super bacana, super simples. Acho que já carregou. Então, galera, a primeira parte que vocês devem fazer quando vocês entrarem, vamos lembrar que a gente está aqui trabalhando em time, né? A gente não está aqui sozinho, então vamos compartilhar com o nosso time, né? Para compartilhar é bem simples. Tem esse símbolo aqui em cima, ó, de compartilhar com os outros, vocês clicam aqui, vai abrir uma janelinha, e aqui vocês podem adicionar o e-mail delas, ou vocês podem copiar o link e enviar o link para elas, tá bom? Depois que vocês compartilharam, beleza, agora é só montar do jeito que vocês querem. O que a gente recomenda para vocês fazerem nesse começo, não que seja obrigatório, lembre que eu falei recomenda, é algo que vocês podem deixar do formato que vocês querem, mas, por exemplo, aqui vocês podem deixar o nome do projeto de vocês, ou vocês podem deixar o famoso clickbait, sabe? Uma chamada que deixa interessante para a pessoa querer continuar olhando. Por exemplo, como a gente está falando do programa NextGen, a gente pode deixar uma chamada do programa NextGen. Por exemplo, um programa de design, liderança e inovação. Tá? Aí vocês colocaram aqui na chamada, aí quem vê vai falar, programa de design, liderança e inovação. Interessante, mas qual é o nome desse programa? Ela vai querer descer para ver mais e tudo mais. Aí aqui, por exemplo, vocês já podem colocar e aprofundar mais. Por exemplo, vocês podem falar da empresa de vocês, do problema que vocês estão solucionando, qual é a solução. Vocês vão descrever mais, correr mais sobre o programa, sabe? Ou sobre o projeto de vocês, com certeza. O programa Next Generation, tá? E aqui em cima, é legal também vocês colocarem uma logozinha de vocês, né? A logozinha que vocês vão criando ao longo do programa, ou se vocês já têm, é melhor até. Aí vocês vêm aqui em cima, ó, tem esse Add Logo, ou vocês podem clicar aqui na navegação, Brand Images e Upload Logo, tá? Por exemplo, vou usar o da NextGen. Não do NextGen, da Wadone, tá? E a gente colocou aqui. Tá, mas eu não gostei, ficou com fundo preto e o fundo do meu site é branco. O que eu faço? Uma dica super legal de uma ferramenta que vocês podem vir aqui numa outra guia, escrever Erase Background, entrar aqui,
remove background, o primeiro link, esse remove.bg, e vocês colocam aqui, ó, a imagem que vocês querem remover o background da logo de vocês, que vocês criaram. Joga ela para cá, ó. Ela aqui. Fica aqui. Aí vocês baixam e jogam lá, tá bom? Tá, mas eu não criei minha logo ainda. Você tem algum site que você recomenda para eu criar uma logo? Tenho também. Vocês podem criar aqui, ó, no Canva. Super simples. Aqui no Canva ele tem, sabe, vocês podem até criar o pitch deck de vocês, que é o que vocês vão ter que entregar no futuro também. Vocês vêm aqui, cria slide, cria o two-pager, cria a logo de vocês. Vocês podem pesquisar. Aqui é uma outra ferramenta que eu não vou aprofundar muito aqui, senão a aula inteira vai ser só nela, porque ela é maravilhosa, gente. Super recomendo ela para vocês construírem qualquer coisa que vocês querem que de apresentável, sabe? Então, voltando para o Google Site. Estou te parando aqui para o pessoal ir tirando as dúvidas, tá? Que eu sei que você está compartilhando tela, você não está vendo. Rafael, diga. Então, eu só não queria te parar porque eu levantei a mãozinha, não sei o que você prefere, se eu só abro o microfone, não, mas... pode abrir o microfone. Aquela outra parte que você tinha mostrado de tirar o background, onde que é mesmo? Você pode só reescrever que eu tava já mexendo aqui. Eu vou mandar o link aí no chat, tá bom? Você vem no Google, escreve Erase Background, que é apague background, tá? O fundo. E aí o primeiro link aqui, ó, remove.bg. Esse aqui, ó. Vou mandar para vocês aí no chat. Esse site é super bom. Você só joga o link aqui. Esse aqui é super bacana. Boa dica. Deixa eu fechar o chat. Gente, eu perdi o chat. Não, relaxa, pode deixar que eu ponho aqui. Aí, já foi. Tá bom? Pode voltar aí para o Google Site. Beleza? Então, e aí, galera, vocês colocam o conteúdo de vocês aqui e fazem a perfumaria. Deixa visualmente agradável. Por exemplo, aqui, onde a gente colocou Programa de Design, Liderança e Inovação. Tá uma foto nada a ver, que é a foto do template inicial que a gente escolheu. A gente pode mudar ela também. Tudo aqui no site a gente pode mudar. Por exemplo, você só tem que vir aqui em Change Image. Provavelmente o de vocês pode ser que esteja em português, vai estar mudar a imagem, mas aí vai estar até mais simples. Aí vocês colocam a imagem. Ó, posso colocar, por exemplo, a imagem da turma aqui. Olha só, olha aqui embaixo. E aí vocês... Pode falar, mano. Ficou bonitinho. Alan, beleza. Aí, tipo, essa é tipo como se fosse a capa, assim, onde eu vou colocar ali o nome da minha empresa ou da minha ideia de negócio e tudo mais. E aí, por exemplo, se eu quiser contar um pouco, assim, do meu produto para as pessoas. Vamos lá. Aí aqui a gente tá falando, a gente fez a chamada, a página principal. Aí, beleza. A pessoa vai querer scroll down, vai querer ir para baixo e entender mais. Aí a gente coloca aqui, o programa Next Generation. Aí aqui na direita, galera, a gente tem as ferramentas que a gente usa no site. Por exemplo, aqui no Insert, a gente tem a caixa de texto, imagem, espaçamento, link, linkar com o Drive, layouts, se você quiser colocar, por exemplo, uma imagem na esquerda e o texto na direita, ou duas imagens e um texto embaixo, só imagem, 3 imagens, assim, sabe? Deixa a criatividade rolar. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. E aí se fosse um PowerPoint, né? Tipo, aqueles modelinhos que a gente tem, concorda? Aqueles modelinhos que a gente tem de slide feita, ali no PowerPoint. Né? Você vai selecionando ali e vê, vamos supor que se você quer mostrar os seus produtos, ou se você quer falar sobre o seu problema, qual que é o problema que você quer resolver, né? Então, você clica ali, põe 2 fotos de problema, por exemplo, e põe um texto, né? Bem simples. Ó, por exemplo, aí você vai falar do seu programa. Do seu projeto, desculpa. Aí você colocou o texto, você arrasta ele aqui, aí você falou, mas eu queria que tivesse um espaçamento, não tô achando legal do jeito que tá. Sem problema. Você vem aqui, ó, divider, vai ser divisor, provavelmente. Clica nele, ó. E tudo que vocês colocam, galera, vocês podem alterar aqui, ó. Vocês podem mudar a cor, mudar o formato, colocar uma imagem no fundo, tá? Vocês podem, ó, vou pôr o cover do Adobe. Talvez fique estranho. Não ficou tanto. Tá? Vocês podem deixar, como eu falei, do jeito que vocês quiserem. E olha só as ferramentas que tem mais aqui. Olha que legal. Vocês podem colocar link do YouTube, vocês podem colocar calendário, Google Maps, Docs. O Forms é legal porque vocês já podem linkar o site
como vocês vão mandar o site provavelmente para pessoas que sejam early adopters, stakeholders ou amigos, pessoas que têm interesse em ajudar vocês a desenvolverem mais o seu projeto, é legal vocês já colocarem o forms da pesquisa que vocês vão fazer para validar o seu projeto aqui. E aí vocês podem criar até uma página nova, vou mostrar para vocês como. Mas olha que legal, depois que vocês explicaram tudo, isso aqui é um botão, tá? Botão. Aqui, ó. Vocês podem colocar um botão, sei lá, vocês estão no Ignite, provavelmente vocês já têm vendas, e vocês podem colocar sei lá, um peça já. E aí você linka com o seu Instagram, com o seu site da sua venda, você linka com o seu iFood, você linka por o seu canal de venda. Por exemplo, aqui, ó. Raya Food. Ó o jabá, galera. Merchan. O merchan. Hoje a internet está muito lenta. Ó, aí você vem aqui no site da sua empresa, você vem no seu Instagram, coloca o link, insert, e aqui está o peça já. A pessoa, você já arrasta para cá, clicou, já vai para lá. Ah, mas eu não gostei do botão, então tem como eu fazer isso só num texto? Colocar o meu Instagram, me siga no Instagram. Coloca aqui, ó, Instagram, ou qualquer coisa, uma palavra que você quer linkar, seleciona ela, ó, aqui, ó, insert link, tá vendo? Do lado de onde você alinha, insert link, coloca aqui o link do seu Instagram também. E olha só, a pessoa clica, não vai ser assim para ela, tá? Ela vai direto. E aqui vai estar uma mensagem de redirecionamento, né? Você está indo para uma página que não é mais o Google Site, vai lá, cai no seu Instagram, cai no seu e-commerce também. A internet está muito lenta. Ou seja, né, gente? Não, fique tranquilo. Assim, vocês vão começar a fuçar ali, né, Tauan? E vocês vão ver que tem diversas possibilidades de coisinhas que vocês podem ir colocando. Então, vocês vão ter que criar a identidade visual da empresa de vocês, né? Alguns de vocês já têm e outros de vocês ainda não têm. Então, a ideia vamos supor, no caso da Picode, já tem um site, já tem as páginas, já tem tudo. Então, nesse caso, o Lucas vai fazer algo mais simples aqui no Google Site. Ele vai pegar as informações principais que ele quer e colocar no Google Site como se fosse uma apresentação de PowerPoint, só que moderninha, né? O que a gente gosta de falar é que a ideia do Google Site, gente, é como se ele fosse um repositório das informações que vocês vão estar criando ao longo do programa. Então, ao longo dessas 13 semanas, cada semana vocês vão evoluir em algum aspecto. Na primeira semana, vocês vão evoluir na solução, no problema, depois na solução, depois vocês vão evoluir no Canvas, depois no MVP, na parte financeira, vocês vão evoluindo. E aí, o repositório de informação de vocês vai ser o Google Site. Com isso, o que acontece? Primeiro, é bom para vocês, porque se você ainda não tem um site da sua empresa, se você ainda não tinha nada sobre a sua empresa, agora você já vai ter. E de forma útil, né? É aquilo que a gente comentou, não é um slide antigo, igual a gente usava antigamente. Esse Google Site, você pode, inclusive, mandar para um futuro cliente, para um parceiro, é uma forma também de você apresentar a sua empresa, né? É um cartão de visitas da sua empresa, tá? Então, a ideia é que seja algo útil para vocês e que também sirva de ferramenta para a gente avaliar vocês dentro do programa, certo? Certo, Tauan? Isso mesmo, exatamente. Eu sei que o Tauan conhece muito bem a ferramenta, então ele poderia ficar muito tempo aqui mostrando para vocês o clique aqui, clique ali, clique aqui. Mas aí a gente ia ficar o dia inteiro, né, Tauan? A gente ia embora. Eu coloquei lá uns links de tutoriais para vocês seguirem lá no booklet que a gente vai enviar para vocês. Mas, se você me permitir mais 2 minutinhos... É isso que eu ia falar, para você mostrar o resto que você acha importante. Fica à vontade. Tá. Beleza? Então, galera, aqui é a página principal de vocês. É a página que vai chamar a atenção do seu usuário, da pessoa que vier visitar o seu site. Só que aí você pode criar outras páginas. Por exemplo, a página principal você mostrou o problema. Aí na próxima página você pode mostrar o produto, o serviço que você oferece. Produto, serviço, tá? E aí aqui você foca mais nisso. Você pode ter uma outra para pesquisa, para validação, que nem eu falei. A pessoa, você já cai no link aqui, ela vê seu site, já entende mais, aí depois ela responde a pesquisa. E um claro, para conhecer a sua equipe, conhecer seu time. Aí você coloca aqui, minha equipe é essa,
nós somos as pessoas certas para resolver esse problema por causa disso, disso, daquilo. Aqui conhece a equipe. Você pode também vir em search, colocar, mas meu time não é o time do Naruto que faz o Clone da Sombra e tem 8 pessoas. Coloca aqui, tem 3. Mas só tem 2. Coloca aqui também, 2, e escreve um pouquinho sobre por que vocês são as pessoas certas, por que vocês estão simpatizados com isso e querem solucionar isso. E aí, depois que o site de vocês estiverem pronto, pelo menos a cada marca que vocês estiverem desenvolvendo, vocês vêm aqui, no botãozinho azul e torna ele público. E olha só que legal, se você fosse usar como a Marcela falou que o Precode tem um site, todo mundo que tem um site precisa ter um domínio que tem que pagar para ter o nome e tudo mais. Aqui não, aqui você pode ter o site NextGen com o seu nome, com um link curto, um link legal que vai ficar bom para você publicar e tudo mais. E olha só que legal. Quem pode ver o meu site? Qualquer pessoa. Por quê? Porque está público, está online. Você já está no mundo digital. Publicou. Se vocês querem visualizar como o site vai ficar, aqui, vocês podem visualizar como vai ficar no celular. No celular, o sitezinho que a gente fez ficou assim. No tablet, no computador. E é isso. E aí a criatividade vai embora, está público, copia o link, manda para a galera, copia a pesquisa, manda para a galera. E aí, se o Marcelo me der mais 2 minutos, eu gostaria de mostrar uns sites que já ficaram prontos das equipes passadas. Não sei se é uma boa, você que sabe, Marcelo. Pode mostrar. Mostra um exemplo do pessoal do NextGen México, se diz? Ou do Global? Do Global, isso mesmo. Legal, então, mostra um exemplo só para eles verem. Gente, daqui a pouco eu vou responder aqui as dúvidas, tá? Do chat. Podem ir mandando aí. Vamos lá, galera. Esse aqui é o Monarch. Olha como eles começaram. O nome da empresa, ao invés de fazendo o clickbait. E depois elas explicaram, a gente está resolvendo isso porque esse aqui é um problema. Falou, esse é o problema, a violência, a ineficiência dos serviços públicos, a migração e se mudando para outras casas. Aí, assim, ela explica muito mais nas outras abas. Vocês podem... Aí lembra que eu falei, você pode ter uma aba para o produto, uma aba para validação, uma aba para mostrar a equipe. Aqui, ela está introduzindo por que agora a solução, aqui foi o problema, agora a solução, o valor que isso tem no mercado, os números, as finanças, como eles podem gerar dinheiro com isso, as pesquisas, o que as pessoas realmente validaram isso, elas realmente identificam isso como um problema que vale a pena ser resolvido, o impacto social que isso geraria, e sobre eles, a equipe. É basicamente isso que vocês vão fazer. No final de vocês, é basicamente isso. O site de vocês vai estar aparecendo assim, só com a identidade visual de vocês. Tá? Muito legal. Se tiver qualquer outra dúvida, a gente tem algumas dúvidas. Vou começar aqui pelo chat, tá? A Ana Caroline perguntou qual é o link. E aí, Ana Caroline, eu mandei aqui no chat para vocês um passo a passo que o Tauan criou. Então, vocês podem abrir nesse guia, tem o passo a passo certinho, tem o link, tá? Que fica mais fácil. E também, gente, essa aula nossa hoje está sendo gravada, que é ótimo, porque aí qualquer dúvida na hora de fazer, putz, o Tauan falou tal coisa, mas eu esqueci como que é. É só olhar a gravação que vocês têm acesso lá também, tá? Mas o link é só você jogar no Google ali, Google Sites. Eu estava falando Google Site, né? Mas é Google Sites. Google Sites que já vai aparecer para você, tá, Ana? Deixa eu ver o que mais tem. A Malu fez uma pergunta boa. Tem como não deixar público também para a primeira fase, antes de lançar? Então, tem como eu só criar, Tauan, e só mandar o link para o pessoal da WF, para eles analisarem, mas sem estar disponível para todo mundo? Tem sim. Aquela hora lá que eu mostrei para vocês, vamos tornar público, olha só quem pode ver, qualquer um. Lá você pode editar. Só as pessoas que têm o link, as pessoas legal. restrita, isso e tudo mais, tá bom? Então, é como se... Olha lá, vai clicar lá de novo. Aqui, aqui você deixa ele não público. Uhum. E aqui aqui, Eu acho que deve ser... Onde que eu tava? Acho que foi não, aqui. Não. Deve ser aí mesmo. Aqui, não, também não é aqui. Bom, era naquela hora lá. Muito rápido, meu Deus. Então, antes de você clicar lá em Publish e publicar para todo mundo, tem lá a opção de você deixar visível somente para quem tem o link.
né? Eu acho que deve funcionar parecido com a questão de deixar o vídeo no YouTube como não listado, por exemplo, né? Enfim. Sim. Mas a gente vai fuçar lá. Vamos fuçar lá. Mas é uma boa, né, Malu? Às vezes você ainda não quer deixar público, mas quer publicar só para... Aqui, ó. Se você já publicou, você clica lá no Unpublish, despublica ele, e aí aqui, ó, quem pode ver meu site? Qualquer um. Aí você troca aqui, ó. Só as pessoas que tiverem o link, ou só as pessoas que vierem para cá. Restrito para as pessoas que têm o link. Tá Ótimo. Bom? O Rafael pediu para você mandar aqui no chat o link desse exemplo do Monark ou da outra que você mostrou, só para eles terem como referência. Eu acho que é legal, lembrando assim, né, gente? Criem a identidade de vocês, fiquem aí bem criativos e bem à vontade. Mas é legal, né, Rafael? Tem algumas referências. É legal, legal. A Gabriela fez uma pergunta boa. Eu também não sei responder a pergunta da Gabriela. Dá para encontrar o site pela pesquisa do Google? Dá, ou só pelo link? Dá para encontrar, só que como é um site que não tem muitas visualizações, as coisas que tem é muito ampla e tudo mais, é bem difícil encontrar, mas é possível. Então o ideal, quando você quer que alguém veja, é você mandar o link, né? Lembrando, né, gente, é uma plataforma gratuita, enfim, então também não vai ser aquela, né, de já estar lá nos top dos primeiros lá, como chama quando tá lá no top rated, no trend. Então, mas vamos chegar lá, quem sabe, né? A Malu respondeu aqui. A Malu perguntou, nós vamos descartar totalmente o pitch em slides? Então, Malu, o que acontece, né? Sim e não, porque, na verdade, vocês vão apresentar, vocês vão enviar para a gente o link aqui do Google Sites, mas vocês também vão ter, só que é isso só lá nas últimas entregas, no Marco 3, vocês vão entregar algo que a gente chama de pitch deck. Pitch deck são os slides que vocês podem usar durante os pitches. Então, Malu, é meio que opcional. Você pode fazer o seu pitch usando o Google Sites, ou você pode fazer utilizando um deck, um pitch deck, tá? Só que essa entrega do pitch deck, a gente vai pedir para você só no Marco 3. Qual que é a ideia? No Marco 1 e no Marco 2, para que você faça só o Google Sites, então você vai colocando as suas informações lá, você já pode, se você quiser, ir montando o seu pitch deck, mas não é obrigatório, tá? E aí depois, no Marco 3, você vai entregar o Google Sites e também o pitch deck, que são esses, que é esse formato de pitch realmente que você vai utilizar, tá? Então é como se fosse uma evolução, beleza? E a gente, muita calma, que a gente vai falar mais dessas entregas também mais para frente. A gente também vai pedir para vocês entregarem um outro formato, que é o que a gente chama de two-pager, que é realmente 2 páginas falando da sua empresa, então a gente vai dar um modelinho para vocês e tudo mais, mas a gente vai falar mais das entregas daqui para frente, mais para frente, tá? Na semana que vem, principalmente, beleza? O Tauan mandou aqui o link. O Lucas perguntou o seguinte, para quem não tiver muita habilidade com design gráfico ou não se sentir com tanta liberdade no PowerPoint, indico o figma.com. Aí, ó, uma dica para vocês. Eu não conheço. Vou dar uma olhada depois. Legal. Bom, gente, qual que é a ideia, então? Se alguém tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, pode mandar. Mas qual que é a ideia? É ser uma ferramenta útil para a empresa, para a ideia de vocês mesmos, tá? Então, às vezes a gente pode ficar meio assustado, assim, né? De, putz, vou ter que aprender mais uma ferramenta. Mas eu vejo como algo tão bom, porque é algo grátis aí para vocês, totalmente disponível para todo mundo, e que eu sei que o ideal é que todo mundo já tivesse um site, né? Já fizesse vendas, mas não é essa a realidade, né? Então, se você ainda não consegue hoje ter um site, pagar por aquele site e tudo mais, você pode, por enquanto, utilizar o Google Sites, que já é aí um grande apoio, né? Esqueci de alguma coisa, Tauan? Falou tudo. Bom, essa é a ideia no começo. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer abrir o microfone? Lembrando que a gente vai enviar também... Eu entender um pouco melhor essa questão do Google Site. Então, na verdade, o propósito é você ter uma espécie de portfólio digital, isso? Porque não necessariamente ele é disponível, assim, no Google, no sentido da pessoa digitar e já aparecer,
Mas se você linka ele, por exemplo, nas mídias sociais, ou se você envia o link para a pessoa, ela tem o acesso, isso? Exatamente. Exatamente. Não é que ela até pode digitar no Google e encontrar, né? Dependendo das informações que ela colocar. Mas isso não vai estar tão fácil de encontrar. Você não vai digitar, por exemplo, Tauan Vaz e já vai aparecer o Google site do Tauan. Entendeu, Ana? É algo que a pessoa pode encontrar, mas não é tão visual assim. Por isso que a gente indica que você envie o link para ficar mais fácil se você quer, por exemplo, enviar para um futuro parceiro. Então, é mais fácil você enviar o link, tá? Agora, para a gente, você vai entregar como uma entrega aqui do programa, então você vai enviar o link também. Sim, e assim como você linkou o seu site com o seu Instagram, você pode linkar o seu Instagram com o seu site. Deixar ali na bio lá o link do seu site, sabe? Mesmo sendo Google Sites. Uhum. Então, isso foi uma parte que eu fiquei com um pouco de dúvida. Como que faz para fazer essa integração com as mídias digitais? Tem ali Lá uma no- parte... Quer mostrar rapidinho? Então, é só ali onde está o linkzinho do compartilhar. A Laís está Aqui. falando aqui no chat. Quem ainda não tiver uma identidade visual para a empresa, sou designer e crio lindas identidades visuais. Me chamem que faça aquele preço do amigo. Legal, Laís, boa. Faz o seu aí, Jabá também. faz o seu merchan. Olha só, a Ana, né? Ó, por exemplo, se você quer linkar um texto, você seleciona o texto que você quer linkar e clica aqui, ó, do lado de onde você alinha o texto, ó, tem o Insert Link. Aí você coloca aqui, ó, link do seu e-commerce, do link que você quer linkar, do seu Instagram e tudo mais. E aí a pessoa já clica aqui em cima do link e já vai. Ou se não, você quer fazer um botãozinho igual esse pessoal já, ó, você vem aqui no Insert, aqui embaixo é o botão, coloca o botãozinho, o nome do botão, Instagram, e coloca o link. Opa, Instagram, e coloca o link. Aí, ó, e aí já fica aqui, ó. Clicou, foi para o site, tá bom? Ah, beleza. A princípio parece fácil, vamos ver. Mas é simples mesmo, é simples mesmo. E aí, Ana, a ideia é que vocês vão se aprofundando ao longo dessas semanas, né? Então, a gente tem 4 entregas até lá. Você já vai estar, assim, bem... Já vai conseguir criar a sua carinha ali, né? E fiquem tranquilos também, porque tem muita informação, gente, muito tutorial. O Tauan criou um tutorial super legal, que ele coloca também ali algumas dicas de vídeo. Então, vocês vão se aprofundando nisso com o tempo. Beleza, gente? Tauan, muito obrigada pela sua participação, volte sempre. Em breve eu vou te chamar de novo para fazer outros tutoriais aí com a gente. Tá ótimo, Obrigada. adoro participar. Valeu, Tchau, galera, Tauan. boa Muito aula. obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Falou, valeu. Bom, e aí essa foi a nossa primeira parte, né, da nossa sessão de teoria aí de hoje. E aí, gente, além disso, além da criação do site e tudo mais, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o conteúdo da semana 1. E queria começar fazendo aquela pergunta, né, super importante, que é: todo mundo acessou o conteúdo, todo mundo leu, todo mundo abriu, viu os vídeos? Como que vocês estão? Dá um joia aí ou dá um não joia. Eu vi todos os conteúdos e tudo mais, só que assim, eu ainda tenho umas dúvidas, que assim, Com certeza. eu já tive isso conceitualmente em aula, só que ainda é uma coisa meio nebulosa para mim, porque por mais que eu já tentei aplicar e tudo mais, eu sei aplicar de certa forma, mas conceitualmente ainda está meio diferentinho para mim, que é o MVP. E na prática também, né, Rafael, quando a gente vê, assim, por exemplo, num curso, numa sala de aula e tudo mais, a teoria é muito bonita, né, mas na prática isso é diferente, né? Então, a ideia é que a gente comece a colocar isso na prática, tá? Então, como que a gente vai fazer? Hoje aqui a gente vai falar de alguns tópicos principais, então vou trazer para vocês alguns tópicos principais do conteúdo da semana. E aí, lembrando que na quinta-feira a gente tem aquela sessão de dúvidas, né? O Open Mic. Essa semana eu acho que quem vai estar com vocês no Open Mic é o Leandro. Então, aproveitem para, na sessão de dúvidas, tirar dúvidas mais específicas, tá? A ideia é que hoje a gente faça um resumão do conteúdo, e eu vou usar muito o conhecimento de vocês, vou pedir para que vocês compartilhem conhecimento e tudo mais. E aí, na quinta-feira, a gente tira dúvidas,
E lembrando que na semana que vem a gente vai ter já as one-on-ones. E aí talvez, Rafael, vai ser o momento ali para você dar esse pulo do gato de conseguir tirar uma dúvida que seja bem específica da sua ideia, da sua empresa, de forma assim mais direta. Beleza, galera? Vamos lá, vou compartilhar aqui meus slides. Eu fiz só, de novo, né? Esse negócio de slide eu gosto só para organizar mesmo o pensamento, porque eu falo muito e aí vou esquecendo o que eu ia falar, enfim. Mas a ideia não é ter uma aula aqui, né, assim, de horas e horas a fio, enfim. Gente, qualquer coisa pode abrir o microfone, tá? Porque às vezes eu não vejo o chat aqui, porque estou compartilhando. Eu perguntei só uma coisinha no chat que não Pode falar. tem muito a ver, que quanto tempo de duração tem o one-on-one? A one-on-one são 30 minutos. Tá. 30 minutinhos, tá? E aí, óbvio que se você precisar de mais de uma, você pode marcar e não tem, assim, limite, do tipo, gastou seu one-on-one, não vai ter nunca mais, fica tranquilo, tá? Você pode ter várias one-on-ones, tá? Gente, então, nessa semana que a gente chama de semana 1, a gente está falando sobre criação de produtos e proposta de valor, né? Eu deixei aqui de forma muito sintética, assim, quais são os objetivos da semana. Então, a ideia é que a gente faça uma avaliação da nossa ideia de negócio, porque todos vocês aqui já têm uma ideia de negócio. Então, a ideia é que a gente avalie essa ideia, entenda se essa ideia está adequada ou não àquele problema que eu quero resolver, né? Nessa semana também o objetivo é entender como começar a construir esses produtos, essas soluções que a gente vai oferecer. Então, por onde eu começo? Às vezes parece que está tudo muito solto na minha cabeça, né? Eu tenho uma ideia, mas como que essa ideia se torna um produto? Então, a gente vai tentar clarear isso, deixar isso de uma forma assim mais tangível. E a gente vai falar rapidamente nessa semana sobre MVP, porque a gente vai aprofundar no assunto MVP na semana que vem, tá? Que é um assunto mais denso, né? Mais complexo. Então, a gente vai entender o que é MVP nessa semana, e na semana que vem a gente vai começar a aprofundar mais, ver exemplos e tudo mais, para que vocês criem o MVP de vocês, tá? Bom, eu gosto muito de colocar as ideias organizadas, e aí eu fiz essa organização aqui de ideia para mim, mas que eu acho que pode ajudar vocês. Esses são os assuntos que a gente vai ver essa semana. Desenvolvimento da ideia, a geração de hipóteses, o Business Model Canvas, a validação e o MVP. Tá? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento da ideia, a gente está falando muito sobre conseguir conhecer o mercado, conhecer as ideias parecidas com a minha que já existem no mercado, conhecer também as necessidades daquele que vai ser o meu cliente, né? Então, enquanto eu estou desenvolvendo a ideia de um negócio, uma das técnicas que a gente gosta de utilizar e que são muito úteis é a técnica do brainstorming. Todo mundo aqui sabe o que é brainstorming? Alguém pode me contar o que é? Brainstorming, né, do vulgo em inglês, que é a chuva de ideias, serve para ser um processo criativo onde vocês literalmente jogam 100% do que vem na tua cabeça, por meio de palavras, frases, imagens, no geral, com uma palavra, assim, porque eu sei que tem muitos testes, então não sei, né, qual que você vai comentar aqui agora. Mas, normalmente, os que eu faço, a gente coloca uma palavra-chave, uma frase-chave, e aí, a partir dela, a gente começa a falar tudo que vem na nossa cabeça com relação a essa frase. Sei lá, então, por exemplo, fome. Então, tem essa questão, fome. O que é a fome? Então, você pode falar desde soluções até problemáticas em si. Então, fome, morte, mau desenvolvimento, má administração, falta de comida, falta de oportunidade, enfim. E aí, depois disso, você pega todas essas frases, enfim, e começa a sintetizar na tua ideia em si. Exatamente. Também que um pré-gatilho. Qual que é a ideia, né? É fazer uma chuva ali de ideias sobre um determinado tema. No material de vocês, que está disponível para vocês aqui no programa, tem várias formas de fazer esse brainstorm, tem alguns vídeos lá, dando dicas para vocês de como fazer um brainstorm,
como não fazer um brainstorm, né? O que tem que ter, o que não pode ter, o que você tem que fazer e tal. E a ideia é que vocês identifiquem a melhor forma que funciona para vocês, que funciona para a equipe de vocês, mas vocês têm que saber que o brainstorm, ele tem muito valor para o desenvolvimento de ideias, né? Eu não vou aprofundar aqui nas técnicas de brainstorming, porque senão a gente não vai ter tempo de ver os outros temas que eu acho que são mais importantes, e tá tudo muito claro e muito explicadinho no material, tá? Então, lembrando, né? O ideal é que vocês venham para o nosso encontro já com esse material visto, para que vocês já saibam do que a gente está falando, a gente possa só passar pelos pontos principais, tá? Mas eu acredito que ninguém tem dúvida aí com relação a brainstorm. Ou tem? Alguém tem alguma dúvida? Ou algum comentário que queira fazer? Beleza. É um tema que a gente já está mais acostumado, né? Agora, falando especificamente do desenvolvimento da ideia. Muita gente tem dificuldade de conseguir definir e desenvolver a sua ideia. Então, às vezes a gente fica muito focado em resolver algo de forma muito rápida, muito fácil. E a ideia é que vocês consigam ter ideias mais orgânicas, sabe? Não fiquem tão focados assim do tipo, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia. Porque quando a gente fica tentando encontrar a ideia de R$1 milhão, né, parece que essa ideia não surge. Então, o que a gente indica para vocês? Não pense em ideia de negócio, não fique focado em ter uma ideia de negócio. Faça o contrário, faça mais uma análise, uma observação bem empática mesmo, ali, de ter empatia com as pessoas, com os seus colegas, com a sua família ou com seus possíveis clientes. Quando você observa as experiências dessas pessoas, essa ideia de negócios, ela vem de uma forma mais orgânica, né? Então, não fica focado só no seu dia a dia, só na sua experiência. Vai para o mundo, sai para a rua, sai da sua bolha e vai escutar as pessoas. Quando a gente escuta as pessoas, quando a gente observa as experiências das pessoas, as ideias surgem de forma orgânica. Então, o que você tem que ter em mente, né? Que você quer resolver algum problema. Qual o problema que você quer resolver? Algumas pessoas que são, às vezes, empreendedores em série e tudo mais, eles têm o hábito de fazer uma listinha de problemas que eles vão encontrando. Nossa, isso é um problema, isso é um problema. E problema simples, tá, gente? Por exemplo, um problema de falta de tempo para ir no supermercado. É um problema que a maioria das pessoas tem. E diversas ideias já foram criadas tentando resolver esse problema, não já? Diversas. O aplicativo, a compra pelo aplicativo, a entrega em casa, o supermercado inteligente. Diversas ideias foram criadas pensando em resolver esse problema, né? Então, uma ideia é deixar muito bem claro quais são os problemas, porque assim vai ficando mais fácil de você desenvolver as ideias. Outro ponto importante que a gente tem que levar em conta é a pesquisa sobre as tendências futuras. Então, alguém poderia me falar alguma tendência aí que vocês acham que é uma tendência do mercado para, sei lá, uma tendência aí nos próximos 2 anos, coisa mais rápida, né, que vai acontecer aí para amanhã. Alguém conhece alguma tendência? Oi? Os carros que andam sozinhos. Os veículos autônomos, série, no caso, né? Os veículos autônomos, exatamente, é uma tendência. E aí, será que já tem soluções para essa tendência? Então, se o carro anda sozinho, se o veículo é autônomo, eu não vou precisar dirigir. Será que a partir disso eu consigo criar algum produto? Alguma ideia de negócio, algum acessório, né? Então, quando a gente pesquisa tendências, as ideias também vão surgindo, concordo? As ideias de negócio vão surgindo a partir dessas tendências, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que muitas ideias são mal executadas. Então, por exemplo, eu citei aqui agora o problema de as pessoas não terem tempo para ir ao supermercado, né? Ou não quererem ir por medo de Covid, etc. E aí várias pessoas criaram ideias para resolver esse problema. Mas será que todas essas ideias estão sendo bem executadas? Será que todo aplicativo que foi criado, ele funciona bem? Ou você acha que você podia dar uma melhorada nessa ideia,
criar um diferencial e executar isso de uma forma mais adequada. Então, disso pode surgir uma ideia também. E, por último, você tem que se manter atualizado. Então, quando a gente fala de tendências, é essa ideia. Manter-se atualizado para que você consiga entender o que está acontecendo atualmente e o que vai acontecer no futuro, né? Daí, a ideia de utilizar um brainstorm. Então, você está falando sobre problemas, você está pesquisando sobre tendências, e quando você detecta uma tendência, acho que foi o Bruno que falou agora dos veículos autônomos, né? Acho que foi. Então, se o Bruno, por exemplo, está lá com a equipe dele, aí ele falou sobre essa tendência, né? Pessoal, vocês já ouviram falar sobre veículos autônomos? Vocês viram que loucura e tudo mais? Vamos fazer um brainstorm aqui para ter possíveis soluções, possíveis ideias para resolver algum problema que o veículo autônomo vai trazer? E assim a gente vai desenvolvendo ideias, assim vão surgindo coisas. Beleza? Então, um resumo do resumo aí da ideia de desenvolvimento de ideias. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Beleza. Eu tenho Aí, um comentário. pode Desculpa. fazer, Ana. Com relação a essa, Marcela, com relação a essa questão da diferenciação, né? Uhum. Porque, assim, às vezes, nós, meros mortais, entre aspas, a gente tem assim, de que, mas isso, sei lá, pode ser uma crença limitante, sabe? Assim, isso não dá dinheiro porque não é tão diferente assim. Que nem, por exemplo, essa questão do carro automatizado. Interessante, mas assim, a minha área de atuação não tem nada a ver com essa, sabe? Uhum. Não sei se vocês têm alguma orientação ou dica para como que a gente filtra isso dentro das nossas competências e habilidades e a gente consegue encontrar essa diferenciação, né? É que eu acho que aqui ainda não é o momento de fazer esse filtro, sabe, Ana? Porque se a gente já começa a filtrar, a gente vai bloquear possíveis ideias que poderiam ser interessantes, sabe? Então, a ideia é justamente de a gente fazer esse brainstorm, esse desenvolvimento de ideia, sem pensar na solução de ideia de negócio estruturada, e sim de qual problema que eu quero resolver, né? Então, é bem uma fase inicial mesmo. Depois, a gente vai ter todas essas etapas aqui, ó, etapa 2, 3, 4, 5, para entender se eu, por exemplo, teria capacidade de fazer uma solução dessa ou não, né? Ou se eu estou viajando e já tem outras ideias de negócio que vão resolver esse problema que eu estava querendo resolver, né? Então, agora é uma etapa muito inicial de geração de ideias, de entender as possibilidades para resolver esse problema. Depois, a gente tem os momentos de entendendo se essa solução que a gente pensou que é uma solução, se ela é uma solução mesmo ou não. Certo? Uhum. Concorda? Sim, é que eu acho que, na verdade, não sei se a ansiedade é a palavra, mas eu sou uma pessoa, por exemplo, que sempre tenho ideias, só que eu tenho aquela sensação, né, de que, nossa, se eu não estruturo isso de negócio, digamos assim, e consigo chegar nessa diferenciação, das duas, uma, ou elas se perdem, ou eu perco o foco. E aí, no fim, eu tenho a sensação de que eu não estou tendo resultado, sabe, com isso. Mas eu super concordo com você, você tem que estruturar, sim, tem que documentar, né? E aí é isso que você vai aprender a fazer aqui ao longo do programa, né? A gente só não pode achar que no momento que você tem uma ideia, você já vai ter ela toda estruturada, sabe, na sua mente. Então, tem uma ideia, ótimo, maravilhoso, primeiro passo. E aí, vamos desenvolver essa ideia agora? Vamos trabalhar em cima dessa ideia, né? E aí você vai fazendo isso por etapas. Porque também, Ana, a gente tem essa ansiedade, é normal a gente ter essa ansiedade, mas a gente tem que entender que as coisas não são assim, né? Não tem como você ter algo desenvolvido, algo pronto, algo criado em poucos momentos, poucos dias, poucas semanas. Não funciona assim, né? Então, a gente tem que ir pelas etapas. Teve uma ideia? Segunda etapa. E agora? Vou gerar hipóteses. Depois, vou criar um modelo. Depois, vou validar esse modelo. Vou criar um protótipo. E assim por diante. Beleza? Beleza. Vamos lá. E aí, beleza. Então, a gente teve aí a ideia, né? Desenvolvemos a ideia, utilizamos brainstorm e tudo mais.
Depois a gente vai para uma segunda etapa, que a gente chama de geração de hipóteses. E aí, nessa geração de hipóteses, é onde a gente vai começar a entender como que essa ideia pode virar realmente uma solução, pode virar um negócio, né? Por enquanto era só uma ideia. Então, como que eu vou monetizar? Como que eu vou fazer com que essa ideia gere dinheiro? Como que eu vou fazer com que essa ideia vire algo realmente concreto ali, que vai começar a se transformar numa ideia de negócio, né? E aí, o que a gente sugere é que vocês façam as entrevistas de validação. E eu quero perguntar para vocês, alguém aqui sabe o que são entrevistas de validação, já fez, ou nunca fez, mas sabe o que é, e pode me contar sobre isso? Eu não tenho ideia do que seja. Vai ver que é super simples, Já. Rafael. No Google Forms eu fiz algumas questões e abordei um público que eu tinha interesse para saber se fazia sentido oferecer um tipo de serviço. Boa, Ana. Então, de uma forma super simples, né? Você pensou ali num negócio, numa solução, e aí criou um Forms e passou para algumas pessoas para entender se essas pessoas também achavam que aquilo era uma solução, né? Se as pessoas tinham até algum tipo de interesse, é isso? Exatamente. Boa. Leonardo levantou a... Eu cheguei que não. Oi? Acabei não indo porque eu achei que o quórum foi baixo. Então, quando eu fui fazer a análise custo-benefício, eu vi que eu gastaria muito tempo para fazer algo para poucas pessoas, né? Eu acabei Entendi. Ou seja, essa análise do resultado dessas entrevistas fez você entender que você tinha que repensar, né? Do tipo, nossa, então isso que eu tô achando que é uma solução, talvez não seja uma solução, né? Leonardo levantou a mão? Oi. E aí, Não, Léo? eu fiz parecido. Conta pra Eu gente, o fiz que você essa fez? de Forms também, juntei um Forms que o meu projeto ele trabalha com dois agentes, que são os comerciantes e os fornecedores, então eu preciso validar as duas pontas. Aí dos Legal. comerciantes, eu sou comerciante, então eu já tenho uma visão melhor da ideia e de como que ela pode solucionar para a gente, então foi mais tranquilo e já fui com as perguntas mais bem formuladas. Aí agora a gente está validando a parte dos fornecedores e antes de fazer um Forms e lançar para muita gente, eu precisava entender melhor como que é a relação deles com o problema. Então eu estou fazendo entrevistas individuais, alguns estou até ligando, estou mandando mensagens, fiz um tópico de perguntas assim, eles vão me respondendo e a partir daí eu vou fazer um formulário que aí eu vou ganhar em quantidade e pedir para mais fornecedores responderem. Com certeza. Então, assim, dando um exemplo bem bobo, tá, gente? Eu gosto de dar uns exemplos não técnicos, para depois a gente ir mais para o tecnês, sei lá, enfim. Mas, por exemplo, vamos supor que a minha ideia aqui de negócio é super simples, que é fazer brownies caseiros sem açúcar. Coisa simples, né, gente? Qualquer pessoa ali com o mínimo de habilidade na cozinha pode fazer. E eu defini aqui que eu acho que todo mundo agora não está comendo açúcar, e da minha cabeça, tá? E eu acho que ninguém quer comer açúcar mais, porque todo mundo descobriu que isso, nossa, é o mal do século, que o açúcar vicia e tal. E aí eu decidi que eu vou começar a fazer esses brownies sem açúcar, e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma assinatura de brownies sem açúcar. Então, toda semana a pessoa vai receber 5 brownies, toda segunda-feira. Ela vai receber 5 brownies na casa dela. Essa é a minha ideia de negócio, tá? Gente, não é muito arriscado eu já começar a investir dinheiro nisso e tal. Primeiro, será que as pessoas estão afim mesmo de comer brownie sem açúcar? Não sei, eu acho que sim, mas eu não sei. Segundo, vou fazer essa entrevista com vocês. Alguém aí quer receber toda segunda-feira 5 brownies sem açúcar em casa? Alguém quer? É porque aí depende todo esse negócio de, por exemplo, se de fato sei lá, diet ou tudo mais, aí você teria que achar um público-alvo que, por exemplo, é um público que está começando a fazer dieta, mas não consegue largar o doce. Será que é esse público, né, Rafael? Ou será que é, por exemplo, pessoa que nem faz dieta, mas tem diabetes? Ou será que é uma pessoa maromba
que está ali na academia, tal, levando a sério a vida e não consegue largar o açúcar, mas quer ainda ter alguma coisinha? Eu não sei. E aí, será, Rafael, que essas pessoas acham que o melhor dia para receber o brownie é na segunda-feira? Pode ser que seja na sexta, para ela comer durante o final de semana. Eu não sei, eu não tenho, tá tudo na minha cabeça, no meu achismo, né? Então, olha lá, a Rafaela não quer sem açúcar, a Rafaela quer com açúcar. O Guilherme não quer nem pensar, não quer saber. Então, gente, qual que é a ideia das entrevistas de validação? É que você mostre para as pessoas, para os seus possíveis clientes, sejam eles quem for, assim, do grupo que for, que você consiga mostrar um pouquinho da sua ideia, da sua solução, do seu produto ou do seu serviço e perguntar para as pessoas se é isso mesmo que elas querem. Então, nesse caso da minha ideia, eu poderia perguntar se ela quer receber 5 brownies ou 10, se ela está disposta a pagar R$20 por essa assinatura, ou R$30 ou R$0. Será que ela quer sem açúcar ou com açúcar? Será que ela quer receber na segunda-feira ou na sexta-feira? Então, isso num exemplo simples, dessa ideia simples que eu dei de exemplo aqui para vocês, né? E aí, você vai fazer essa adaptação para a sua ideia de negócio. Então, o que você precisa saber dos seus clientes, dos seus possíveis clientes? Você vai criar algumas perguntas, e isso pode ser por meio de Google Forms ou entrevista pessoal, bate-papo, enfim, mas você vai criar perguntas para conseguir validar a sua ideia. Então, essa é de forma simples a ideia da entrevista de validação, para que você possa fazer perguntas que você mesmo não sabe a resposta, e está tudo bem você não saber a resposta, mas para que você consiga entender o seu mercado, né? O Lucas perguntou aqui, toda hora eu olho aqui porque eu ainda não decorei os nomes, tá, Lucas? Mas tudo bem. O Lucas perguntou no chat. Tem outras dúvidas, peraí. Primeiro, alguém que acho que está escrito Rô Camai, não sei se isso é um nome, gente, desculpa, mas está escrito assim. A pergunta é, o fato de fazer um levantamento... Peraí. É também o fato de fazer um levantamento sobre o caso, criando, por exemplo, um link Doodle. Sim, você pode usar o Doodle, que é aquela, para quem não conhece, é um site para você pegar opiniões, né? Então, assim, a forma com que você vai fazer isso depende muito de qual que é a sua ideia, qual que é a sua solução, tá? Não tem uma única maneira de fazer essa entrevista. Inclusive, pode ser uma entrevista por telefone, pode ser uma entrevista pessoal com distanciamento, tá? Então, tem várias formas de fazer isso. E aí, o Lucas colocou aqui, o melhor caminho é expor a minha solução ou somente ouvir a dor na entrevista? Ou, mais do que isso, devo procurar a dor ou apenas entender como vive meu cliente? Então, assim, a gente está misturando duas coisas aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre canvas da proposta de valor. E aí a gente vai entender qual que é a dor do cliente, qual que é a dor que eu quero resolver, quais são os analgésicos que eu vou dar para resolver essa dor e tudo mais. Por enquanto, aqui a gente está falando de entrevista de validação da minha ideia. Então, nesse caso aqui, você pode sim expor a sua solução para que a pessoa entenda qual que é a sua ideia e aí ela dê a opinião dela sobre a sua ideia. Tá, Lucas? Depois tem uma outra fase aí de entender a dor do cliente, que é o que a gente chama do canvas da proposta de valor. Nessa etapa aqui, expõe a sua ideia, porque senão a pessoa vai ficar no achismo. Expõe a sua ideia e você valida a sua ideia. Então, aqui não é um brainstorming para se ter uma ideia. Você já teve uma ideia, né? Aqui a ideia é validar aquela ideia que você já teve, aquela solução que você já teve. Beleza? E quanto ao ponto de vista, será que a forma que o fulano vai entender minha explicação vai ser a mesma que o ciclano? Por isso que você tem que escolher muito bem qual canal que você vai usar, né, Lucas? Porque se você faz, por exemplo, uma entrevista escrita, você tem que fazer isso muito bem, você tem que escrever isso e deixar isso muito claro, para que todo mundo entenda da mesma forma a solução que você está propondo, tá? E lembrando que essa não vai ser a única validação que você vai fazer, né? O MVP, um protótipo, também é uma validação. Então, é um momento mais ali crucial em que a pessoa realmente testa, né, de forma mais específica o seu produto. Então, a entrevista de validação é uma das formas de você validar
a sua solução. A gente vai ter outras para evitar que tenha essa dupla percepção, né? Que uma pessoa entenda de uma forma e a outra entenda de outra. Beleza? Vamos evoluindo aqui no conteúdo, que vocês vão vendo que é um conjunto de coisas, tá, gente? Não é uma ação só que vai resolver sua vida, do tipo, fiz a entrevista de validação, todo mundo respondeu que achou legal minha ideia, uhul, sucesso, vou ficar milionária. Infelizmente não é assim. Então, um conjunto de coisas que a gente vai, né, são vários tijolinhos aí até a gente construir o nosso muro, tá? Bom, mas vamos continuar. Então, falamos aqui do desenvolvimento da ideia, aí geramos hipóteses através dessas entrevistas. Por que a gente chama de geração de hipóteses? Porque quando as pessoas respondem essas entrevistas, a gente vai gerando, criando formas de oferecer uma solução melhor, né? E aí depois, a gente vai falar agora da estruturação dessas hipóteses. E para isso, uma ferramenta que a gente usa e que vocês precisam conhecer é o Business Model Canvas. Todo mundo já ouviu falar, gente, do Canvas? Todo mundo sabe do que se trata? Como que vocês estão quanto ao Canvas? A Patrícia falou que ama o Canvas. Patrícia, deixa eu te pedir então uma gentileza. Você consegue fazer um resuminho assim para a gente, bem rapidinho mesmo, de o que você entende como Canvas? Claro. O Canva é uma metodologia para você estruturar seu modelo de negócio. Então, você preenchendo ele, seguindo o caminho, ele já te mostra exatamente quais são os pontos que você vai precisar pensar mais sobre, onde você precisa ajustar. Então, ele já dá essa primeira visão de qual a possibilidade de você transformar a sua ideia num negócio que realmente vai ser rentável ou não. Boa, Patrícia. Então, é tipo um modelo de negócio? Eu acredito que sim. É tipo, né? Mas qual que é a ideia? Antigamente, assim, a gente falava muito de modelo de negócio, né? Então, por exemplo, se você já fez um curso, às vezes, no Sebrae, alguma coisa assim, as pessoas vendiam muito o modelo de negócio, o plano de negócio, desculpa, né? Que é um tipo de modelo de negócio. As pessoas vendiam muito o plano de negócios para a gente, né? A ideia do plano de negócios era você sentar ali durante alguns meses e ficar escrevendo, colocando as suas ideias no papel. Então, a Patrícia tinha a ideia, a empresa dela, que é a Ecociclo, e aí ela sentava e ficava ali 6 meses escrevendo todas as ideias dela, qual que era a ideia, quais eram os parceiros, qual que era o fornecedor, e ela ficava ali 6 meses criando aquele plano de negócios, que era um livrão grosso, assim, antes de começar a rodar a ideia dela, né? E aí, alguns estudiosos entenderam que nesses 6 meses, a Patrícia perdia muito tempo, porque outras empresas vinham e meio que pegavam esse lugar dela, né? Outras empresas eram mais rápidas, ou tinham mais dinheiro para investir, enfim, conseguiam passar na frente da Patrícia, né? E aí, eles criaram a ideia do Business Model Canvas, que é a ideia de um modelinho de negócios mais simplificado. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, 3 exemplos. Opa, peraí. Desculpa, calma, vai dar certo. Eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos de Canvas, do modelo de negócios, de 3 empresas diferentes, da Uber, do Spotify e do Airbnb, tá? Depois, deem uma olhada com calma nesses modelos e também deem uma olhada no material que está disponível para vocês nessa semana, que ele explica com muito detalhe a importância de vocês criarem um modelo de negócios e de utilizarem o Canvas, que é um modelo que a gente sugere que vocês utilizem, porque é um modelo muito simples, né, de ser utilizado. E aí, quando vocês olham os exemplos de outras empresas, fica mais claro, fica mais prático, sabe? De você entender que não é difícil de fazer isso, né? Qual que é a ideia do Canvas, gente? É que você consiga colocar numa folha A4, ou em uma cartolina, ou em uma parede, que você consiga preencher esses 9 bloquinhos aqui, ó, sobre a sua ideia de negócio, tá?
Então, quais são esses 9 bloquinhos? Você vai falar qual que é o problema que você identificou. Depois, aí tem essa sequência, tá? Então, vejam aqui os números, né? O ideal é que você preencha seguindo essa sequência para que você consiga ter uma ideia aí mais estruturada. Então, você vai dizer qual que é o problema que você identificou, quem vão ser os seus clientes, aqui ó, no número 2, então quem vão ser os seus clientes? Depois, que você crie uma proposta única de valor. Então, qual que é, o que você vai entregar como valor para o seu cliente? Por que o cliente vai querer comprar aquele produto ou aquele serviço, né? O que você está propondo como valor para o seu cliente? Depois você vai falar, explicar de forma muito resumida qual que é a sua solução. Então, em uma frase aí, você vai ter que dizer qual que é a sua solução. Olha a solução do Airbnb de forma simplificada. Uma frase. Um espaço de mercado que liga o que procura ficar, acho que seria quem, né? Que liga quem procura ficar com quem tem um espaço disponível para alugar. Então, de forma muito simples, ele explicou qual que é a ideia do Airbnb, né? Eu sou uma pessoa que quero me hospedar em algum lugar e você que está aí do outro lado é uma pessoa que tem uma casa nessa cidade. Então, a ideia é que a gente se una através dessa plataforma e eu possa me hospedar no seu espaço, né? Então, gente, ó, vejam que é simples, tá? Não está falando aqui, não está aprofundando, é uma frase que explica isso de maneira simples. Depois você vai falar quais são os canais que você vai utilizar na sua solução. Então, canais de contato com o seu cliente, canais de entrega do seu produto ou do seu serviço, canais de marketing, enfim, canais de uma forma geral. Depois você vai falar sobre fluxo de renda, ganhos, como que você vai ganhar dinheiro. E aí já do ladinho ali você vai falar sobre a sua estrutura de custos. Então, onde que você vai ter que colocar o seu dinheiro para fazer essa solução acontecer, né? Depois você vai falar sobre as métricas. Então, como que você vai medir se a sua solução está sendo uma solução rentável? Como que você vai identificar se a sua solução ou se o seu produto está sendo algo tangível, algo que vai se tornar realmente um produto, né, uma empresa e assim por diante. E por último, você vai falar sobre aquela vantagem que só a sua empresa vai ter com relação aos concorrentes. O que é assim, o grande diferencial mesmo da sua empresa? Né? O que você tem de diferente das outras? Tá? Então, assim, não dá aqui em 10 minutos para a gente aprofundar no Canvas, mas, gente, tem muito material disponível para vocês. Lá no material que a gente mandou para vocês, tem muita informação disponível. Então, eu peço para que quem ainda não conseguiu passar pelo Canvas, por esse conteúdo, veja esses conteúdos, porque depois vocês vão criar o Canvas de vocês, tá? Antes de passar aí para a ideia do Canvas da proposta de valor, alguém tem algum comentário, alguma dúvida sobre o Canvas? Ah, a Patrícia mandou aqui o link, eu acho que esse link está também no nosso material, mas não tenho certeza. Esse link que a Patrícia mandou aqui no chat chama Canvanizer, ele traz esse modelinho aqui para vocês, ó, de forma editável. Então, você consegue entrar lá e editar, tá? É ótimo. Obrigada, Patrícia. Se você quiser também, você pode fazer isso numa cartolina, ou na sua parede, ou numa folha 4, e a ideia é que você use post-its. Então, você vai colocando ali os post-its e depois vai tirando, né? Você define o problema, escreve no post-it, e aí, de repente, você muda de ideia, fala, nossa, não, pera, não é esse problema mais, deixa eu refazer. Então, a ideia é que seja algo vivo que você vai refazendo e que você vai complementando. Beleza, gente? De novo, não é uma solução super simples, mas você precisa estar pronto para construir essa solução, né? Senão não vai te servir de nada. Então, assim, primeiro, veja o conteúdo que a gente disponibilizou para vocês, e aí depois você senta com a sua equipe e cria o seu Canvas, ok? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Legal, o Lucas está comentando aqui o que ajudou ele a construir o Canvas da ideia dele. E aí, gente, isso é muito importante, né? Quando a gente pega Canvas de outras empresas que se parecem com a nossa empresa ou com a nossa ideia, gente, abre a mente de uma forma. O Rafael colocou aqui também o site do Sebrae, que fala especificamente sobre Canvas.
E, gente, tem muitos exemplos na internet, né? Então, se a sua ideia é um aplicativo de entregas de supermercado, busque por canvas de empresas que já fazem isso. Então, você vai ter mais ideias e aí você pode criar o seu diferencial, né? A ideia de o que vai fazer, qual que vai ser a sua vantagem desejada, né? Então, o que você vai trazer de diferente, tá? Então, tem muito material, vocês precisam estudar para depois sentar e construir o canvas de vocês. E aí, uma ideia que eu dou, por exemplo, se você for, né, esperto, você pode criar o seu canvas antes de ir para uma one-on-one, que vocês vão ter semana que vem. E aí, nas one-on-ones, você pode mostrar o seu canvas e tirar dúvida, pegar ideia com a pessoa que vai estar fazendo a one-on-one com você. Nossa, não consegui preencher aqui quais são meus canais. Leva isso para um one-on-one que a gente ajuda vocês a fazerem isso, tá? Então, essa é uma ideia de como utilizar da melhor maneira os recursos aqui do nosso programa. Ok? Beleza. E aí, gente, dentro aqui do Canvas, né, que vem com essa ideia de substituir aquele modelo de negócio, o plano de negócio tradicional e muito longo, a gente tem essa redução, que é o Lean Canvas, e a gente tem... Ah, boa, o Lucas mandou aqui o exemplo que ele criou. Boa, no Miro. O Miro é ótimo, né, gente? Uma ferramenta ótima. Quem não conhece, dá uma olhada aí no miro.com. Valeu, Lucas. Então, a gente tem aqui o Lean Canvas, que é uma redução aí, um compilado das informações principais que você precisa ter sobre a sua ideia, sobre a sua empresa. E, além disso, alguns estudiosos entenderam que a gente tinha que prestar muita atenção nesses dois aspectos aqui, na proposta única de valor e nos clientes, né? E aí, o Alexander Osterwalder, engasguei, ele criou uma proposta que a gente chama de Canvas da proposta de valor, que é a ideia de você focar nesses dois aspectos aqui do seu Canvas, né? E de você conseguir realmente explicar o seu diferencial, deixar claro o diferencial da sua empresa e conseguir entregar valor para o seu cliente. Qual que é a importância, né, da gente ter um canvas da proposta de valor? A ideia, gente, é que hoje já existem muitas soluções no mercado. É muito difícil você falar que você teve uma ideia que não existe ainda, concordam? Ou alguém aqui tem uma ideia que ainda não existe? Putz, a minha ideia ainda não existe no mercado, hein? Tudo bem também, viu, gente? Tomara que vocês tenham, porque aí você vai bater 1 milhão aí rapidinho. Mas, gente, normalmente, por mais que a sua ideia tenha diferenciais e seja algo diferente, seu produto seja algo quase único, normalmente ele se mantém único por pouco tempo, né? Por exemplo, Patrícia, o produto que você vende já tem outros produtos parecidos no mercado? Já tem sim. E aí você tem o seu diferencial, né, Patrícia? Que é o diferencial da Ecociclo, concorda? Total. Então, a Patrícia não inventou a roda, né? Ou às vezes ela inventou, mas depois as pessoas copiaram. Mas a Patrícia e a Ecociclo, elas têm um diferencial que é único, que é onde a Patrícia entrega valor de forma única para os clientes da Ecociclo, né? Então, a ideia do Alexander foi justamente essa. Não basta você ter muito bem definido qual que é a sua solução, quais são os seus clientes, quais são os seus canais, se você não tiver a sua proposta de valor, que é única. Então, através do canvas da proposta de valor, você vai conseguir deixar claro para os seus clientes, para os seus stakeholders, para os seus parceiros, qual que é o seu diferencial. E por que as pessoas têm que comprar de você e não do concorrente? Por que as pessoas têm que fazer negócio com você e não com seu coleguinha, né? Então, essa é a carinha do canvas da proposta de valor. E aí eu queria achar aqui algum outro, como fala? Nossa, gente, minha cabeça, olha, tô ficando velha real. Alguma outra pessoa, voluntário, que queira contar para mim se já utilizou o Canvas da proposta de valor e se pode explicar rapidinho para a gente, em poucas palavras, o que é o Canvas da proposta de valor.
Alguém poderia? Daqui a pouco eu abro para você, Rafael, se tiver dúvida, alguma coisa. Alguém pode explicar, assim, tipo, em poucas palavras, o que é o Canvas da proposta de valor? Eu posso tentar, Marcelo. Eu acho que com o Canvas você alinha qual que é o principal problema, ou seja, a dor, com uma solução assertiva para resolver esta dor. Né? E aí o diferencial, acho que é o formato que você faz isso. Boa, Ana. Então, assim, o diferencial é realmente você focar na ideia de proposta de valor para o seu cliente, mas a ideia é essa mesmo que você disse. O objetivo é que a gente consiga fazer um match, sabe? Do que o meu cliente quer com o que eu vou realmente entregar para ele. Então, olha essa figura, como que deixa isso... Essa figura não, essa figura é o Canvas, né? Mas olha como que o Alexander colocou isso de uma forma muito didática. O Canvas da proposta de valor, ele tem 2 etapas, tá? A etapa de observação do cliente, que é o que está em vermelhinho para a gente, e a etapa de desenho do valor, que é o que está em verde. Então, gente, qual que é a ideia da gente utilizar essa ferramenta de criação de Canvas da proposta de valor? É que a gente consiga dizer quais são as dores dos meus clientes. Então, aquele cara que eu acho que vai ser meu cliente, qual que é a dor que ele tem? Ou seja, o que está complicando ali a vida dele? O que ele está tentando fazer e ele não está conseguindo? Quais são as tarefas do meu cliente, que a gente chama de jobs to be done, né? Ou tarefas do cliente? Quais são as tarefas do meu cliente que ele tenta executar e ele não consegue? Então, por exemplo, será que uma tarefa do meu cliente que ele tenta executar e não consegue é a de não comer açúcar? Ou será que é a de ir no supermercado, de fazer minhas compras sem ir no supermercado? Quais são as tarefas que o meu cliente quer realizar e ele não consegue? Então, eu tenho que ter uma lista dessas tarefas, né? Lógico, das tarefas que estão relacionadas com aquela ideia que eu tenho. Então, não de todas as tarefas da vida dele, né, gente? Mas das tarefas que estão vinculadas à minha ideia. Então, voltando na minha ideia lá do brownie sem açúcar. Uma tarefa pode ser que realmente o meu cliente, ele quer ficar 1 mês sem comer açúcar. Ou ele quer comer, ele sentir um gostinho gostoso, um docinho, mas de forma saudável. Então, ele quer manter a diabetes dele regulada. Quais são as tarefas que ele quer? E quais são as dores desse meu cliente? O que está incomodando ele? Uma dor pode ser que sempre que ele acha um brownie, esse brownie tem muito açúcar. Ou outra dor pode ser que toda vez que ele acha um brownie sem açúcar, esse brownie é ruim, o gosto é ruim, ele não gosta, não é algo gostoso de comer, né? E aí, por último, quais são os ganhos que o meu cliente quer ter? Quais são os ganhos que o meu cliente procura? Então, ele quer um brownie gostoso e sem açúcar, ele quer um brownie sem açúcar e que não engorde, que não tenha muita gordura, ou ele quer ter esse brownie disponível na casa dele. Quais são os ganhos, né? Então, esse é o lado da observação do cliente. É o momento que a gente para e entende o cliente. Então, eu vou listar as tarefas do cliente, as dores do cliente e os ganhos que o cliente quer ter. Do outro lado do canvas da proposta de valor, a gente vai começar a fazer o encaixe. Então, agora a gente vai desenhar o valor, né? E aí, eu vou criar os aliviadores de dores. Então, quais são os analgésicos que eu vou oferecer para o meu cliente? Quais são as pílulas que eu vou oferecer para o meu cliente para sanar essa dor que ele está tendo? Quais são os produtos e serviços que eu criei ou que eu vou criar para entregar para o meu cliente? E quais são os seus criadores de ganho? Então, como que eu vou criar valor para esse meu cliente, né? E aí aqui vai estar toda essa minha ideia vai estar relacionada. Então, o brownie sem açúcar é o produto, né? Ou vai ser um serviço. Eu vou criar ganho para o meu cliente porque eu vou entregar esse brownie para ele na casa dele, então ele não precisa sair de casa. Eu vou criar ganho porque além de não ter açúcar, também não tem gordura e não tem lactose e é vegano. E eu vou aliviar as dores desse meu cliente porque ele vai poder comer os brownies sem que a diabetes dele tenha um pico, sem que ele engorde, enfim.
Então, esses são os analgésicos. Ah, nossa, gente, estou tudo errado hoje. Os analgésicos que eu vou criar para o meu cliente, certo? Então, essa é a ideia do Canvas da proposta de valor, que a gente consiga fazer um fit. Então, que eu consiga observar o cliente e que eu consiga depois criar e desenhar valor para esse meu cliente. E aí a gente tem tudo isso junto, né? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de Canvas da proposta de valor preenchido. Depois dei uma olhada com calma, tá? Então, você também pode fazer isso por post-its, né? Ou tem sites também que você tem um modelinho lá e você pode ir criando, mas é muito fácil de fazer isso, tá? A ideia aqui era só para mostrar para vocês a importância de criar um Canvas. E, de novo, tem muito material disponível para vocês sobre a criação do Canvas, tá? Alguma dúvida, gente, com relação à proposta de valor? Beleza? De novo, façam, criem. Desculpa, só uma coisa, como que as pessoas vão apresentar a proposta de valor? Tem um formato que vocês recomendam? Como que as pessoas apresentam? Porque assim, isso, pelo que eu entendi, é a forma de nós, empreendedores, estruturarmos, né? E a gente tem um fio lógico, digamos. Sim. Mas como que a gente mostra isso comercialmente falando, digamos Então, assim? a ideia aqui, Ana, é que você use isso realmente internamente, tá? Então, esse é o modelinho que você vai preencher para que você consiga definir a sua proposta de valor. Isso aqui você não precisa mostrar para o seu cliente, não é algo que você vai ter ali no mural ou no seu site, não é essa a ideia. Você vai entregar valor para o seu cliente por meio do seu serviço ou do seu produto. Então, a ideia é que você use isso aqui como uma ferramenta mesmo, um modelinho, como se fosse um Excel, em que você cria ali, coloca suas ideias no lugar, e aí você entrega valor para o seu cliente por meio do seu serviço, do seu produto, ou de um combo dos dois, mas não necessariamente você vai mostrar isso aqui para o seu cliente, tá? É algo que é mais interno do que realmente mostrar isso para ele. Agora, se você achar que você vai ganhar valor também mostrando isso para o seu cliente, você pode usar esse formato aqui mesmo, que é o formato do Canvas da proposta de valor. Beleza? Ok, então, gente, de novo, fica a dica, criem o Canvas da proposta de valor de vocês e levem isso nas one-on-ones, né? Se você tiver alguma dúvida, tirem dúvida com os nossos experts aí que vão atender vocês durante as one-on-ones. Beleza? E aí, eu só queria, por último, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Queria, por último, falar com vocês sobre a validação, tá? O MVP a gente vai falar na aula que vem, né? Mas só reforçando, a gente falou aqui do desenvolvimento da ideia, geração de hipóteses, depois do modelo de negócios, que é uma estruturação, e agora, gente, a ideia é de validar essas hipóteses, né? Então, quando a gente fala de validação, a gente tem as entrevistas de validação e tem também a validação como forma de verificar se isso tudo que a gente está pensando, se realmente faz sentido, né? Então, você está construindo as suas hipóteses por meio do Canvas, por meio do Business Canvas, do Canvas da proposta de valor. Isso tudo é uma criação de hipóteses. Agora, chega a etapa em que você precisa começar a oferecer isso para o seu cliente, para ver se o cliente está a fim de comprar, para ver se esse é o melhor tipo de produto ou de serviço que você pode oferecer, né? E aí, é nesse ponto que a gente vai começar a falar sobre MVP, tá? Então, eu gosto muito dessa frase aqui, que diz que a vida é muito curta para a gente construir algo que ninguém quer, né? Já imaginou você ficar aí uma vida inteira pensando em um determinado produto ou em uma determinada solução, e aí depois de 2 anos de planejamento, quando você coloca isso no mercado, ops, oh não, ninguém quer meu produto, né? Então, a gente não pode perder esse tempo. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês que dizem que apenas 50% dos novos produtos conseguem traduzir uma necessidade num produto adequado. Então, a outra metade, gente, são produtos que são lançados e que fracassam. Ou seja, a gente não pode correr esse risco, né?
Eu gosto muito de mostrar esse ciclo convencional do desenvolvimento de produtos, para a gente lembrar que a etapa em que a gente mais aprende é quando a gente lança o produto no mercado. E aí eu acho que o pessoal que já tem produto, o Lucas, a Patrícia, eles podem dar um bom depoimento, porque a gente perde muito tempo aqui, né? Definindo os requisitos do produto, desenvolvendo o produto, pensando ali em qualidade, etc. Mas, gente, a etapa em que a gente mais aprende é o lançamento desse produto. Porque é no lançamento em que a gente vai ter o retorno do nosso cliente, né? Então, é só quando a gente lança que a gente vê se o pessoal está gostando daquele produto ou não. O Lucas comentou aqui no chat, ó. Sim, Rafael, fica tranquilo, a gente fica aqui mais um pouquinho. Mas o Lucas comentou aqui, esse momento de lançamento é quando a gente sente que o produto ainda tem muito que evoluir. Então, qual que é a ideia do MVP? É que a gente faça esse lançamento antes de ter esse sofrimento todo, de ficar ali 2 anos desenvolvendo, né? A ideia do MVP, gente, é que seja algo que a gente lança de forma mais rápida para tentar entender se o mercado quer aquele produto ou não. Então, o MVP, desculpa, né? Até esqueci de falar. Primeiro, a sigla, né, do MVP é o Minimum Viable Product, então um produto viável mínimo ali, é como se fosse uma menor solução possível do seu produto, que contém a essência do seu produto, que contém a solução que você quer apresentar e que vai servir como base para o cliente entender o que é o seu produto final, né? Então, ele pode ser um produto que está em desenvolvimento. É um produto que está sendo feito. Voltando lá na ideia do meu brownie sem açúcar. Pode ser que quando eu tiver minha empresa estruturada, eu tenha 10 sabores de brownie sem açúcar, tá? 10 cores, 10 sabores, embalagens diferentes e tudo mais. Mas, no momento, eu posso criar um MVP desse brownie, que é o brownie mais simples, de modelo mais simples, de sabor mais simples. E, através desse MVP, eu vou começar a receber os feedbacks dos meus clientes. Então, eu vou começar a entender se as pessoas estão gostando daquele produto ou não, se as pessoas querem aquele produto ou não, se tem alguém que está disposto a pagar por aquele produto ou não, e coisas do tipo. Então, é muito importante essa etapa do MVP. E aí, eu quero abrir para algum candidato aqui. Alguém aqui já criou um MVP? Quer contar para a gente? Se teve, assim, um retorno positivo ou negativo? Então, a minha empresa, que, né, a gente está tentando estruturar aqui, a gente já teve um MVP, porque, assim, falando por cima, o que é a empresa? É a Halt, e o nosso intuito principal é criar um novo marketplace para o consumidor, para os vendedores de moda e acessórios no geral. Então, porque a gente tem sempre essa contradição de, por exemplo, muitas vezes uma pequena empresa de venda de camiseta, por exemplo. Se ela tem 200 seguidores no Instagram, ela não vende porque a pessoa não acha que ela tem muito repertório. E ela só ganha seguidor se ela vende. Então, acaba entrando num ciclo vicioso, onde a pessoa tem que comprar seguidor ou fazer um monte de estratégia que acaba ocupando o tempo de forma desnecessária. Então, você pede para seguir não sei quem, segue de volta. Sim. E aí acaba que, por exemplo, em determinada situação, ela tem muito mais... Ela segue mais gente do que é seguida. E eles criaram um MVP para isso? A gente criou um Instagram nosso, que é a Halt BR. Vou até colocar aqui. Para quem quiser dar uma olhada, Halt BR. E aí lá a gente já conseguiu fazer algumas vendas, a gente chegou a ter a gente atualmente está com uns 1.800 seguidores, e a gente já pegou 5 parcerias, onde eles anunciavam na nossa loja, a gente fazia meio que a imagem deles num post mais estético e tudo mais, porque também tem muito essa questão, às vezes eles não têm um design muito bom, então a gente fez esse papel de vender esteticamente a coisa, e a gente já conseguiu ter um lucro líquido de R$500. Legal. Assim, a gente fez cerca de 150 vendas, tirando 10% de comissão, e então, tirando gasto e tudo mais, líquido, conseguimos tirar 500. E aí, Rafael, você achou que esse MVP trouxe algum tipo de resposta para vocês? Por exemplo, algo que vocês estavam pensando em fazer de uma forma e quando vocês soltaram o MVP,
Falando, putz, isso aqui não vai funcionar, vamos ter que reformular? Chegou a acontecer isso? Porque assim, como a gente quer criar um site, de fato, um aplicativo, que nem tem Shein, Amazon, seriam meio que os nossos concorrentes diretos, muitas das coisas que pegou para a gente é os fins estéticos, por exemplo, onde, sei lá, uma empresa tem o layout azul, outra empresa tem o layout laranja. Então, na hora de postar, a gente deixou meio que um fundo branco clean e postava, Entendi. só que não mostrava a identidade da marca. Então, a gente sentiu que isso prejudicou muito. Então, já pensando no próprio aplicativo que a gente vai criar páginas para cada empreendedor. Olha aí, Páginas gente. para cada loja. Então, qual que é a ideia do MVP? É justamente trazer essas respostas para vocês, né? Porque nesse momento, o Rafael ainda está no momento inicial aí, ele ainda está estruturando a ideia, ainda está podendo fazer alterações, fazendo criações. Então, por isso é legal ter esse MVP, para que vocês possam ter o feedback do cliente, o feedback do mercado mesmo, e fazer essas pequenas alterações, ou até grandes alterações, ou pivotar qualquer tipo de solução, né? Mas eu só quis colocar essa pulga atrás da orelha de vocês sobre o MVP. E na semana que vem a gente vai aprofundar nesse assunto, tá? Então fiquem tranquilos, porque a gente vai falar mais do MVP. E eu sei que o MVP ele gera muita dúvida, né? Por exemplo, tem uma dúvida aqui no chat. Aqui. É bom colocar no nosso produto, eu acho que você está falando aqui do MVP, né? Um preço alto, baseado na qualidade. Gente, a gente ainda não vai falar sobre precificação, porque isso é um tema polêmico, né? O MVP, ele vai ter que ter um preço, mas qual que vai ser esse preço? Enfim, então a gente vai falar disso com mais calma, tá? Peço a paciência de vocês aí, eu sei que vocês estão ansiosos, mas a gente tem uma sequência de pensamento para a gente não passar com a carroça na frente dos bois, tá? Eu queria só mostrar para vocês, é a última coisa, e depois eu vou abrir para perguntas, e aí quem quiser ficar mais fica, mas só para não estender muito do nosso horário, que no final da nossa apostila dessa semana, a gente tem aí o que a gente chama de call to action, que é a tarefinha de vocês para essa semana, né? Então, qual que é a tarefinha de vocês para essa semana, pensando em tudo isso que a gente falou aqui? Primeiro, você vai ter que fazer uma análise completa do seu status atual, de onde a sua startup se encontra, o que ela oferece, qual o valor que ela está agregando, qual que é o status do seu produto, enfim. E você pode fazer isso construindo um canvas, um business canvas, né, um business model canvas. Você pode construir também um canvas da proposta de valor, das ideias que você já tem em andamento. Então, você vai mapear essas informações, porque eu sei que às vezes você já tem tudo isso rodando, mas você não teve tempo ali de fazer um canvas da proposta de valor ou de estruturar, de colocar isso no papel, tá? Então, a ideia é que vocês façam esse mapeamento. E aí, a gente indica que vocês façam também um brainstorm, se você ainda está tentando buscar ideias e soluções. Se não, não, já tenho a minha ideia clara aqui, já estou fechado com essa ideia, não vou mudar de ideia. Tudo bem, então você já está em uma outra etapa. Mas se você tem dúvidas de possíveis ideias ou de novos produtos ou de mudanças de produtos para a sua empresa, então faz um brainstorm também com essas ideias imagináveis aí, que você pode ter algumas inspirações, tá? Então, o que vocês precisam fazer essa semana? Estruturar a sua ideia. Então, fazer uma análise completa do seu status atual, de onde que a sua startup se encontra. Além disso, fazer um brainstorm com todas essas possíveis ideias imagináveis. E, por último, construir o seu canvas da proposta de valor. Então, para isso, vocês vão usar esse modelinho aqui mesmo, tá? Ó, o canvas da proposta de valor, né? Se você já tem o seu Lean Canvas, reveja o seu Lean Canvas. Se você não tem o seu Lean Canvas preenchido, preencha o seu Lean Canvas, né? Gente, você não vai conseguir fazer o Canvas Você pode até conseguir, mas assim não vai ser suficiente você fazer só o Canvas da proposta de valor e não ter o seu Lean Canvas. Uma coisa, ela puxa a outra, né? Lembre-se que aqui você não pode ser preguiçoso, porque nessa etapa você está se estruturando. Então, preencha o seu Lean Canvas, crie o seu Canvas da proposta de valor, refaça e faça de novo um brainstorm para você ter novas ideias ou para entender se as suas ideias atuais são importantes ou não, tá? E percebam que aqui a gente não falou para vocês criarem um MVP ainda. Calma,
não é o momento ainda. Se você já tem, ótimo. Se você não tem, calma, porque você vai ter a etapa aí de criar o seu MVP, tá? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma dúvida. Ah, vocês estão falando aqui da Shopee, tal. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou agora parar de compartilhar, vou abrir para dúvidas, para perguntas, para comentários. Lucas, queria muito que você mostrasse o seu MVP, mas eu acho que é melhor a gente fazer isso num outro momento, você vai precisar de mais tempo. Então, a gente pode fazer isso lá naquelas sessões que a gente vai ter no Learning Lab, de vocês contarem a história de vocês, acho que fica bem melhor, porque aí você vai ter mais tempo, tá? Então, agora, eu queria abrir para alguma dúvida, alguma pergunta, algo que não seja, assim, tão específico da sua empresa, mas que você não entendeu sobre o conteúdo mesmo, sabe? Do tipo, puta, não entendi o sentido, assim, de um canvas de proposta de valor, enfim. Alguém tem alguma dúvida, gente, relacionada ao conteúdo? Posso, Priscila? A Priscila pediu para eu explicar de novo sobre o Canvas. E aí, quem está com a mão levantada, eu não sei pronunciar seu nome. Por que está Rô, Camai? Me ajuda. Sim, boa tarde, meu nome é Rosi. Rosi. Eu também quero, sim, eu também quero saber mais sobre o Canva, proposta de valor Ótimo, Rosi. Você é de onde, Rosi? da África, do Congo, precisamente. Que legal. Obrigada por estar participando aí com a gente, viu? Então, eu vou decorar agora o seu nome, Rosi. Agora facilitou para mim. Beleza. Bom, então, eu vou falar mais sobre o Canvas da proposta de valor, que acho que o pessoal tem mais dúvida. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo, que eu gosto. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Beleza. Eu acho que se a gente falar desse exemplo aqui, ó, vai ficar mais claro para vocês. Às vezes, por exemplo, usando o exemplo, vai ficando mais claro, né? Gente, qual que é a ideia? Olha que ideia legal que essa empresa teve. Uma determinada empresa aí criou um produto que é o seguinte, uma prancha, um skate acoplável para carrinho de bebê. Olha que loucura, gente. Então, alguém, em algum momento, achou que seria legal ter um skate para você acoplar num carrinho de bebê. Essa é a ideia, tá? Esse é o produto. E aí, essa empresa foi criar o Canvas da proposta de valor deles, né? Então, a gente vai começar aqui pelo lado do cliente, tá? Então, essa empresa, ela teve que definir quais são as tarefas do cliente. É isso que está em amarelo aqui, ó. Quais são as tarefas do meu cliente em potencial que compraria uma prancha, um skatezinho, para colocar ali no carrinho de bebê? As tarefas que o meu cliente tem que realizar são passear com os filhos, fazer compra com os filhos, resolver qualquer tipo de problema com os filhos, ou seja, viver a vida ali, fazendo as atividades do dia a dia, porém, com os filhos, né? Os filhos pequenos que ainda estão no carrinho de bebê, né? Essas são as tarefas do cliente, tá? E aí, quais são as dores, os problemas que esses clientes estavam enfrentando? As dores estão aqui em rosa. Coisas que podem acontecer enquanto o cliente está realizando essa tarefa, né? O filho pode se perder, né, gente? A gente pode perder um filho aí em um mercado, né? Uma rua muito movimentada. Você pode passar por muito estresse ali, muitos momentos de tensão, porque você tem que vigiar o seu filho e, ao mesmo tempo, você tem que resolver essas tarefas, tem que fazer as compras e tudo mais. Isso pode passar uma imagem de um pai desleixado, um pai ruim, que não consegue fazer as atividades, enfim. Então, essas são as dores dos clientes. E quais são os ganhos que o meu cliente quer ter? O que o meu cliente considera como ganho enquanto ele está realizando essas tarefas? Ele quer ser visto como um bom pai, ele quer ter momentos legais com o filho dele, é isso que está em azul, tá? Ele quer ter momentos agradáveis, ele quer conseguir fazer aquelas tarefas com o filho do lado, né? Ele quer conseguir fazer suas compras com o filho do lado. E mais do que isso, gente, ele quer ser visto como um pai moderno, ele não quer ser um pai cringe, né? Um pai vaião lá, fora de moda. Não, ele quer ser um pai moderno. Então, aqui, a empresa definiu as informações relacionadas ao cliente, as tarefas que ele tem que resolver, as dores que ele está enfrentando e os ganhos que ele gostaria de ter, tá? Baseado nessas informações,
a empresa criou, então, esse produto que é a prancha, o skatinho ali que vai ser acoplado no carrinho de bebê. E aí a gente vai para o outro lado agora, onde está o produto e o serviço, né? Então, primeiro, qual que é o produto dessa empresa? Está em amarelo. É esse skate acoplável. É um produto único e simples. Quais são os analgésicos, ou seja, quais são os aliviadores de dores ali que essa empresa vai oferecer para o cliente? Vai permitir que você seja visto como um bom pai, que você tenha o controle da situação e que você tenha os seus filhos à vista. Então, você vai conseguir ter o controle de toda a situação ali utilizando esse produto, né? E como que essa empresa vai oferecer ganhos, vai oferecer valor para o cliente? Gente, quando o cliente comprar esse skatinho acoplável no carrinho de bebê, ele vai se mostrar como um pai descolado, ele vai poder ter um passeio legal, um passeio agradável, sabe? Não vai ser só aquela rotina problemática ali de resolver problemas com os filhos, né? Vai se tornar um passeio agradável, vai trazer diversão para o filho, vai trazer diversão para o pai. Então, ele vai criar ganhos para o cliente. Ou seja, ele vai proporcionar momentos de satisfação para o cliente dele, ele vai entregar valor para o cliente, né? Então, gente, essa é a ideia de você criar um canvas da proposta de valor. É que você consiga identificar as características do seu cliente e poder entregar valor para o cliente. Então, quais são as dores? Como que você alivia essas dores? Quais são os ganhos que o meu cliente quer ter e como que você cria esses ganhos? E quais são as tarefas que o cliente quer realizar e quais são os produtos ou serviços que a sua empresa vai poder oferecer para que o cliente tenha esses ganhos, né? Veja isso como valor. Ficou assim, fácil de entender por meio do exemplo? Sim, para mim ficou. Ficou, Rosi? Obrigada. Obrigada. Quem mais que tinha pedido aqui? Deixa eu ver. A Priscila. Ficou, né, Priscila? Eu acho que é sempre bom a gente ver esses exemplos, porque aí na cabeça, assim, vai clareando a nossa cabeça, né? Mas, gente, lembrem-se sempre, a ideia dessas ferramentas é auxiliar vocês. Então, são ferramentas muito simples mesmo. Porque já imaginou se, para facilitar a vida de vocês na criação da ideia de negócio, na criação da empresa, a gente trouxesse ferramentas complexas? Ninguém consegue usar aquela ferramenta? Não vai adiantar nada. Então, a ideia é que sejam ferramentas simples que vão auxiliar vocês no dia a dia de vocês. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Ai, também achei lindo o sotaque da Rosi. Adorei. E fiquei super feliz de saber que tem gente tão longe aí participando com a gente. E aí, gente, mais alguma dúvida com relação a conteúdo? Tá tudo fácil, tranquilo? Eu sei que é muita informação, mas vocês têm a semana aí para digerir esse conteúdo, né? E lembrando que a gente tem quinta-feira a nossa sessão de Open Mic para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, quem não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar aqui a gravação para não ficar muito longo, mas fica à disposição de vocês aqui mais uns minutinhos para a gente bater papo, tá? Vou paralisar aqui. Deixa eu ver, gente.